Então, vamos começar aqui nossa entrevista. Eu sou o Leonardo Levilato, da turma 27.4. Eu estou aqui com o Caio e hoje a gente vai entrevistar o Fabrício Saito, né, da turma AER 91. Então, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer aqui para a nossa disciplina de Introdução à Engenharia é qual que é a sua especialidade, né? Depois que você se formou em AER, ali, se você seguiu mesmo com a engenharia, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, inclusive. Então tá, vamos lá. Bom, eu formei a E91, foi um ano, uma época muito difícil do nosso país, né, de atividade econômica, estava numa crise financeira, né, governo Collor na época, bloqueio de poupança, então o Brasil realmente não é o Brasil que estava hoje. As oportunidades que a gente tinha na época, né, nem de perto aproximam que existe hoje, graças a Deus, senão que o Brasil evoluiu muito. Então, eu entrei no ITA por um único motivo, para estudar aeronáutica. Eu não tinha outra razão para entrar no ITA que não fosse mexer com avião, né? E na minha época, só o único curso no Brasil era aeronáutica. Então, foi uma pena que a minha geração, a minha turma, ninguém foi para a Embraer depois de formado, que era a única indústria. E depois foram pessoas que trabalharam na Embraer, mas naquela época, procurar emprego, né, quem vinha no ITA oferecer emprego era banco, consultoria, empresas estrangeiras de petróleo, né, mas o meu intuito era mexer com aeronave. E nessa situação eu acabei indo para a Força Aérea, né, mais porque a Força Aérea tinha avião, não porque a Força Aérea era militar, né. Uhum. E chegando na Força Aérea, eu vim para o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, aqui no Campo de Marte, né, que é uma unidade da FAB especializada para fazer manutenção de aeronaves da Força Aérea. Basicamente, tinha aeronaves de caça, de transporte, e nessa atividade eu pude ser engenheiro no sentido de elaborar reparos e cuidar da manutenção do avião. Isso acabou me dando uma visão sistêmica do avião, porque a FAB é assim, ela precisa ter um engenheiro responsável por uma frota de aeronaves. E assume-se que aquele engenheiro, ele sabe tudo daquele avião, né? Tirando a parte de eletrônica e o motor, que são muito específicos, o resto, você era obrigado a entender tudo do avião. E a parte de engenharia que mais exercitava para a gente, do engenheiro aeronáutico, era quando precisava fazer reparos estruturais na aeronave. Então, a aeronave apresentava uma trinca numa longarina, e você era obrigado a decidir, né? Essa trinca é suficiente para parar o avião? Essa trinca, essa falha, ela tem reparo? Qual é o reparo? E uma coisa que a FAB tinha que dava assim, bastante alegria e vontade era que você tinha uma autonomia muito grande. Então, diferentemente de alguns colegas meus que foram para a aviação civil, né, que é extremamente regulamentada, né, então você não pode fazer um reparo ou tomar alguma decisão que não esteja dentro do manual da aeronave, né, e dentro do que o fabricante, uma Boeing, uma Airbus, define. Na FAB, não. Na FAB você tem como referência, lógico, mas você tem oportunidade de ser criativo e desenvolver reparos e cuidar da frota como você acredita, né? Então é uma grande responsabilidade, mas também é um grande desafio. Então, nesse período eu fiquei 5 anos vivendo o chão de hangar de avião, né, botando macacão de manutenção, entrando dentro de asa de avião, cuidando de sistema hidráulico, pneumático, estrutura. Foi muito divertido, né? Fazendo voos, o avião fazia uma manutenção, você fazia um reparo, depois tinha alguns requeriam um voo de ensaio, de teste. Aí você chegava, subia, ia junto com os pilotos. Era uma interação assim muito, muito positiva, muito legal de você trabalhar com os pilotos, com uma tripulação. Aí eu fiquei 5 anos vivendo engenharia. E depois meu quinto ano, a FAB me enviou para um mestrado nos Estados Unidos, no Air Force Institute of Technology. É um instituto de tecnologia da Força Aérea Americana, mas é um pouco diferente do ITA, no sentido que ele é focado em pós-graduação, não na graduação, né? E é um instituto que é responsável
pelos programas de mestrado e doutorado dos oficiais da Força Aérea Americana, né? Eles também abrem para Exército, Marinha, mas abrem principalmente para oficiais internacionais. Então, eu fui lá fazer um mestrado em Logistics Management, né? Então, um gerenciamento logístico dentro da filosofia americana. E pude ter contato não só com americanos, a turma era basicamente 70%, 80% de americanos, mas tinha uns 20% de estrangeiros, onde eu tive contato com oficiais coreanos, turcos, espanhóis, argentinos, né? Tinha várias nacionalidades lá, foi uma experiência muito rica. E fiquei num programa de 2 anos e meio nos Estados Unidos, né? Aí voltei para a FAB, esse era o contrato, né? Voltei para uma escola da FAB, que fica em Guarulhos, perto do Aeroporto Internacional, responsável por programas de especialização em logística e manutenção. E fiquei trabalhando como professor nesse instituto por um tempo, né? Por um bom tempo, quase 5 anos, que era a forma era o meu contrato para pagar o investimento que a FAB tinha feito para mim no mestrado, né? E o mestrado pela Força Aérea, você apenas estuda, você não tem outra atividade, é dedicação exclusiva para você estudar, fora um salário compatível com... Dá mais ou menos como um oficial da Força Aérea Americana lá nos Estados Unidos, né? Então, é um suporte muito bom que a gente tem lá. Depois com essa capacitação que a FAB tinha me colocado no mestrado, eu comecei a participar dos programas FX. Começou com FX1 e começou com FX2 e outros programas da FAB de aquisição de novos sistemas, de novas aeronaves. É um capítulo à parte isso, né? Tem muita gente da FAB que pode dar aulas sobre esse sentido. Acho que vocês têm aí o professor Abraão, do Laboratório de Logística, né? Nós somos contemporâneos desse mestrado, só que o Abraão fez doutorado depois, quando voltou do mestrado na Poli, né? Esses projetos FX, eles eram para aquisição de novas aeronaves ou também mexia com aeronaves antigas? Não, o FX era para aquisição de novas aeronaves. Mas a aquisição de novas aeronaves dentro da Força Aérea é um motivo para você adquirir novas tecnologias, né? Então, nessa parte do programa, eu participei muito primeiramente na fase de escrever requisitos que seriam enviados para os fabricantes, né? Basicamente requisitos ligados à manutenção do avião e do sistema de suporte, né? Porque essa foi a minha especialidade. Havia um grupo que era especialista em escrever requisitos de performance, né? Outro que era especialista em escrever requisitos de transferência de tecnologia. Então você tinha grupos multidisciplinares que a FAB organizava para escrever os diversos requisitos, né? Esses requisitos, que eles se resumem num documento chamado Request for Proposal, RFP, esses documentos são enviados aos diversos fabricantes e quem manifestar interesse, né, participa da competição. E nisso, né, quando eu voltei no FX1, eu já estava nesse processo, visitei todos os competidores na Rússia, nos Estados Unidos, na França e na Suécia, eram os competidores da época. Mas infelizmente o FX1 ele foi cancelado ao longo do governo, do primeiro e do segundo governo do Lula, né? E depois voltou com o FX2, né? Eu permaneci fazendo parte desse grupo, né? E me juntei no FX2. Mas nesse meio tempo, quando o projeto foi cancelado, eu voltei para o parque aqui no Campo de Marte, Parque Material Aeronáutico de São Paulo, e comecei a trabalhar como um gerente de frota, das frotas da FAB. Basicamente, a frota de F5 e de Mirage 2000. E nisso daí já estava no outro nível, já não era mais engenheiro de mão na massa, mas eu estava mais na parte de comercial, de negociação de contratos, de desenho de uma estrutura de suporte, né? E participando também de programas de modernização. Foi nessa época que eu tive meu primeiro contato com a Embraer, né? Junto com o programa de modernização do F5. E conforme... Esse foi um período de muito ensinamento, de você lidar com empresas de diversas nacionalidades. Então, nesse período,
acabei trabalhando com, além da Embraer, com a empresa francesa, com a empresa americana, com a empresa espanhola, francesa, espanhola, italiana, e um pedaço, um pouco de russo, quando o Brasil adquiriu os helicópteros da Rússia. Então foi uma experiência riquíssima. E depois desse período, né, a carreira vai progredindo, aí você vai virando tenente, capitão, major, tenente coronel. Quando eu cheguei já como tenente coronel, a Força Aérea finalmente assinou o contrato da FX2 com a Saab, né? Eu também estava nesse grupo de avaliando as propostas, negociando o contrato, né? E quando o contrato foi assinado, aí o meu trabalho terminou, né? O projeto, digamos que eu estava. E fiquei focado Aí eu estava já numa posição já de coronel, como diretor técnico do mesmo parque aqui de São Paulo, e fiquei responsável pelo suporte de várias frotas da FAB, helicópteros, aviões de caça, aviões de transporte, que o Parque de São Paulo é responsável. Nessa história toda, pessoal, aí já se passaram rapidamente 30 anos da vida, a vida passa rápido. E quando eu concluí os meus 30 anos de serviço, eu decidi não prosseguir na carreira militar para almejar uma promoção a brigadeiro, né? Eu tomei escolha, não, vou com a experiência acumulada e de lidar com várias empresas, de lidar com projetos muito complexos na FAB, eu decidi ficar disponível para a indústria de defesa, né? O Brasil, isso daí é algo que não é muito comum, mas o meu contato que eu tive com diversos países é extremamente comum. Experiências únicas que os oficiais militares acabam adquirindo ao longo da carreira, elas são muito específicas, às vezes únicas dentro do mercado de defesa, né? Então, tudo quanto é país, né? Eu vi muito isso com empresas israelenses, que eu também tive contato. É muito comum as empresas chamarem para determinados tipos de situação profissionais com experiência militar, né? E eu acreditava nisso. Então, eu saí da Força Aérea, né, e fiquei um período, saí para cuidar de problemas específicos da vida. A Força Aérea, ela demanda uma dedicação exclusiva e, por vezes, você vai postergando algumas coisas que você precisa resolver. Então, eu aproveitei que ia ficar um período fora para resolver problemas aqui de casa, né? Mas nesse meio tempo, eu acabei sendo contactado por algumas empresas, né? Perguntando o que eu iria fazer e aparecendo a oportunidade para início de uma segunda carreira. E dentre as empresas que me contactaram nesse período, né, eu acabei optando por me juntar à Saab, a empresa sueca, porque tinha o programa do Gripen, né, que por si só, eu acho que é o programa mais desafiador que tem hoje, né, dentro da Força Aérea. Eu digo isso sem conhecimento da área espacial da FAB, porque eu nunca trabalhei nessa área, né? Então, mas da parte aeronáutica, com certeza é o projeto mais desafiador que tem hoje na Força Aérea e que a Força Aérea, assim como fez com o ITA, ela fez um spin-off para várias indústrias brasileiras, né? Embraer, Aeroeletrônica, a CAE, né? A TEC, várias empresas são spin-off e receberam e continuam recebendo tecnologia da Saab por meio de um contrato da FAB. E a Saab me contratou inicialmente para fazer parte do grupo de design do suporte logístico do avião. Então, o Gripen, isso foi em 2017 que eu entrei na Saab. Então, o Gripen é uma aeronave em desenvolvimento. Assim como você tem o desenvolvimento da aeronave, quando você vai especificar todas as características de performance da aeronave, você também precisa, de forma concorrente, trabalhar no suporte logístico desse sistema. Então, você especifica o motor, mas você também tem que pensar qual a estrutura tem que suportar esse motor. Você especifica o radar, mas também tem que pensar como você vai manter esse radar. Então, inicialmente, a Saab me contratou para fazer parte do grupo de desenvolvimento junto com o time da Suécia, na solução que a gente chama de solução de suporte logístico, né? Foi um trabalho também, foi um trabalho muito bom, muito desafiador, porque você está criando algo novo. E no caso da Suécia, especificamente da Saab, é um desafio grande,
de você desenhar o suporte para um cliente a 10 mil quilômetros de distância. Né? Um cliente que não tem experiência anterior nos seus produtos. Né? Um cliente que tem um gap. Nós temos um gap. Eu não digo muito de cultural, isso acho que é muito fácil. Eu me senti muito fácil de integrar com o Sueca, muito parecido, os valores são muito parecidos, mas há um gap tecnológico, né? E há 10 mil quilômetros de distância. Né? Então foi muito bom que a gente, foi um trabalho conjunto da empresa com a Força Aérea. Né? Isso daí eu tinha experiência. Olha, a Força Aérea ela se organiza a manutenção desse jeito. Olha, isso daí funciona no Brasil, isso aqui não funciona no Brasil. Né? Então foram mais ou menos quase 3 anos, 2 anos e meio trabalhando nesse grupo, junto com o pessoal lá da Suécia. Mas eu ficava aqui no Brasil. Então eu tinha uma mesa no escritório de marketing que era suficiente para eu trabalhar e frequentemente ir para a Suécia, me juntar aos engenheiros de lá. Aí, em início de 2020, em plena pandemia, né, a Saab acabou adquirindo uma empresa aqui no Brasil chamada Atmos, que era responsável, que é a empresa responsável para manter o radar do Gripen e os sistemas de guerra eletrônica do Gripen. Essa empresa também tinha um negócio extra adicional de manutenção de radar meteorológico, e a Saab adquiriu essa empresa em abril de 2020. E aí eu recebi o contato do vice-presidente da Business Unit, a quem eu reportava, me convidando para ser o General Manager dessa empresa adquirida. Aí eu topei, é um desafio enorme, né, de estabelecer uma estrutura de suporte para um equipamento tão complexo, um dos equipamentos mais complexos que hoje existem, não só no Gripen, mas em qualquer aviação de combate, é o sistema de radar e de guerra eletrônica. Né? Infelizmente, os eletracas estão à frente em complexidade dos aeronautas. Né? É uma verdade, é um fato incontestável. Né? E foi um desafio coordenar ser responsável por implementar a capacidade dessa empresa. Para isso, a gente transferiu a empresa que ficava situada em São Paulo para São Bernardo do Campo, que é onde há a unidade, a planta da Saab, que fabrica algumas aeroestruturas do Gripen. Estruturas da forward fuselage, da rear fuselage, os tail cones e os air brakes, os freios aerodinâmicos do Gripen. Essas estruturas, essas aeroestruturas, elas são fornecidas, fabricadas aqui no Brasil, dentro do programa de offset. E a empresa aqui é uma fornecedora, tanto para a linha de produção final da Saab na Suécia, como na linha de produção final, a Final Assembly Line, que foi inaugurada ano passado aqui na Embraer, em Gavião Peixoto. Então a gente fornece essas estruturas para ambas linhas de montagem final. Então essa empresa ela foi transferida para São Bernardo, onde a gente já tinha o nosso prédio, o nosso hangar, né, e o laboratório específico para fazer a manutenção desses radares foi construído do zero, em plena pandemia, dentro desse endereço. Passado um ano e pouco, final de 2021, no início o General Manager dessa unidade, Fabril da Saab, saiu da empresa, né? E eu acabei sendo também convidado para assumir a direção das duas empresas lá em São Bernardo. Né? E é a função que eu tenho hoje, né? Eu sou o head da planta de São Bernardo do Campo, onde nós temos a produção de aeroestruturas e a manutenção de radar. Né? A Saab Brasil tem uma presença aqui no Brasil, não só em São Bernardo, né, uma presença extensa, temos em Gavião Peixoto, escritórios em Rio, Brasília, né, e São Paulo, mas tem vários heads de várias dessas unidades, e eu estou responsável pela essa unidade Fabril de São Bernardo. Né. Então, nesse resumo da minha carreira, engenheiro, foram os primeiros 5 anos, aquela parte realmente, vamos dizer assim, bem romântica, que é que você sonha de você tocar no avião, de você entrar, você chegar assim, final do dia, nossa, eu preciso botar esse avião para fora amanhã, 6 da manhã, o que eu faço? E como
como todo trabalho complexo, você não trabalha sozinho, você precisa coordenar uma equipe de técnicos, de outros especialistas. Então, é um período que a Força Aérea foi muito rico, foi um período muito rico para mim em termos de experiência, porque eu tinha possibilidade de trabalhar, de fazer a diferença quando você via o avião disponível, né? Depois do mestrado, eu acabei mudando a minha carreira, que acabou me levando para uma área mais, digamos assim, comercial e contratual dentro da Força Aérea, né? E participar mais de negociações de contratos, né? Desenvolvimento de requisitos, que acabou, ao fim da minha carreira, me levando para a indústria, né? Dentro de uma posição executiva e não mais como engenheiro. Mas, até hoje, né, eu uso exemplos da minha época e algumas lembranças da minha época de engenheiro dos primeiros 5 anos, de hangar, né? E de ficar debaixo do avião. Então, isso... E posso dizer que eu sou um felizado, né? Com sorte de, até hoje, afinal formei em 91, no final desse ano eu vou fazer 33 anos de formado, mas ainda está mexendo com aviação, com avião, que foi o que me levou para o ITA. Sim, é muito legal esse interesse seu que você tinha desde o início pela parte da aviação, mas a gente aqui dentro do ITA muitas vezes também é empurrado pro. Aparecem outras coisas sobre mercado financeiro, consultoria, e o que que te motivou a atuar na engenharia mesmo e não seguir para essas outras áreas? Caio, excelente pergunta, Caio. Isso daí acontecia na minha época. Então, na minha época tinha Buzz Allen vindo perguntar, tinha Banco Safra, meu grande companheiro, meu amigo de quarto, que a gente dividiu apartamento posteriormente, depois de formado, se formou em engenharia aeronáutica, hoje trabalha no Safra em Nova York, né? Teve também uma empresa que recrutava, chamada Schlumberger, que era de exploração de óleo, de petróleo, né? Eu chegava lá oferecendo na época, sei lá, salários entre 5 e 10 mil dólares, né? Levava um monte de gente. Eu vou dizer para você, talvez, não vou dizer, se eu olho hoje cheio de cabelo branco, para quem eu era, igual vocês, da idade de vocês, sem cabelo branco, sem ruga, eu vou dizer que havia uma ideia romântica de trabalhar com avião, né? Eu me olhando hoje, eu certamente fui contaminado pelo espírito de Montenegro, de que o Brasil, eu estava numa escola, num lugar para mexer com avião, né? Eu ainda tive a felicidade de ter o Brigadeiro Montenegro na mesa de honra na minha formatura. Foi uma emoção muito grande ver aquele homem, ainda estava extremamente velhinho, cego, não sabe, mas ele estava lá, entendeu? Então, hoje eu vendo a parte financeira é importante, tem seu papel fundamental em qualquer projeto. Todo projeto precisa de soluções financeiras para financiar o desenvolvimento. Ponto. Mas eu ainda acredito que o que aumenta o PIB de um país são as soluções de engenharia, a criatividade, a inovação que o engenheiro, principalmente o engenheiro, cria. Entendeu? Então, eu ainda tinha tem até hoje, né? Eu falo, lógico que eu tenho que falar isso em ambientes controlados, né? Mas o engenheiro, uma engenharia forte num país, ela é fundamental para aumentar o PIB. E se você aumenta o PIB de um país, você cria condições favoráveis para eliminar desigualdades, para promover a ascensão social. Então, o engenheiro tem um papel fundamental nisso, né? Há vários estudos, é só você comparar como o Brasil e Coreia do Sul eram em 1970 e como são hoje, né? Então, a Coreia do Sul investiu drasticamente. Se você olhar os gráficos, é um investimento maciço em formação de engenheiros. Eles devem ter, sei lá, 3, 4 vezes mais engenheiros per capita do que nós, né? Isso explica porque, de repente, a sua casa tem uma TV Samsung, você pode ter um carro da Hyundai, né? E diversas outras marcas fortes da Coreia que em 1970 não existiam. E o Brasil não tem uma marca de geladeira forte, sabe? Não tem a mesma pujança. E eu só posso correlacionar isso à força da engenharia. E a única coisa que nós temos, uma ilha de excelência, é que como é que pode um país que não tem marca de carro, não tem marca de geladeira forte, mas tem marca de avião forte? Cara, é um troço assim louco, né? E só existiu porque teve o ITA, porque teve um investimento do governo, que é o Triple Helix, né? Que teve um investimento do governo e que teve uma indústria, né?
Então, se tivesse o ITA da indústria automobilística, teríamos carros brasileiros. Se tivéssemos o ITA, o complexo ITA, não falo o ITA com CTA, com o governo. Se tivéssemos o ITA de computadores, certamente teriam já aparecido algum Steve Jobs, algum Bill Gates, que só não afloraram nesse nosso país porque não tiveram o campo, né, a estrutura necessária. Por isso que eu acredito muito na engenharia. Acho que, eu gostaria que 100% dos alunos que entram do ITA saiam engenheiros, porque a gente já forma muito pouco. 150, mas chega na formatura, deve ter aqui 120, muitos ficam pelo caminho. 120 engenheiros no país de 200 milhões é muito pouco. Então, cada engenheiro que a gente perde, né, que não vá para a área de desenvolvimento, não vá para a área produtiva, eu sinto que é uma oportunidade que a gente deixa de desenvolver, que a gente nem sabe qual seria o potencial desse engenheiro que não chegou a ponto de aflorar em inovar, em desenvolver um produto, uma solução nova. Né? Então, eu Entendi. ainda lamento essa perda para o mercado financeiro. Uhum, acontece até hoje. E aproveitando assim que você falou dessa parte de queria que todos os engenheiros do ITA continuassem no ITA, falando também que foi um ensino de excelência, que deveria ter o ITA para outras áreas também. Como que você avalia a qualidade da sua formação no ITA em si? Caio, também excelente pergunta. Eu vou tentar ser o mais engenheiro possível, né, para ser Certo. preciso nisso. Né? Eu encontrei engenheiros do ITA fantásticos, mas também tive contato, tive até chefes itianos medíocres. Tá? Mas uma coisa na média, né, que eu acho que o itiano ele é formado, né, e eu recentemente eu vi no LinkedIn, acho que quem postou foi o Ricardo Amorim, de uma entrevista do presidente da NVIDIA em Stanford, né? E ele falando que para o pessoal de Stanford também é uma plateia de profissionais, né, das melhores faculdades do mundo, né, dizendo que é necessário você sofrer, você ter decepções, você saber lidar com dificuldades, né? Porque as coisas não podem vir tão fáceis, né? Isso olhando para o ITA, uma das coisas que eu mais lembro do ITA, né, quanto aluno, né, é ter sofrido, né? Porque eu sou daquela faixa, não sei você, mas eu sou daquela faixa mediana do ITA. Não fui um itiano brilhante, né? Fiquei bem longe de ser Magna, né? O Suma então nem estava no radar, né? Então, para eu me formar, eu tive que me esforçar muito, né? Eu tive que conhecer os meus limites, né? Então, essa característica que o ITA faz de levar o aluno a trabalhar sob pressão, a trabalhar as suas frustrações, a trabalhar os seus medos, a buscar os seus limites, isso faz uma diferença estúpida no final. Estúpida, né? E a ponto de, quando eu fiz o meu MBA, eu fiz o MBA, depois do mestrado eu fiz o MBA no programa que é o ITA, tinha com a SPM. Infelizmente não tem mais, né? Aí no grupo, era um MBA de 1.200 horas, fantástico. Acho que não, fantástico, muito bom. Então a SPM tinha a parte de propaganda, estratégia, o ITA tinha toda a parte quantitativa. E a gente já fazia muitos grupos, né? No trabalho de grupo, eu tinha no meu grupo ela era gerente de RH, nem lembro qual era a empresa que ela, não sei se era da IBM, não lembro qual era a empresa. E ela tinha tido a oportunidade de trabalhar, de recrutar alguns itianos, né? E uma característica que ela falava que era comum é que o itiano, primeiro, é autodidata. Segundo, o itiano não tem medo de desafio, né? Então, comum, assim, e olhando, quando ela falava algumas coisas, ela dizia, o itiano não tem medo do desconhecido. Eu lembrava de mim, no chão do hangar, quando alguém falava assim, putz, isso aí nunca aconteceu antes, putz, isso aí a gente não sabe. Eu falei assim, então tá, então vamos estudar, vamos meter um gaga nesse negócio aí. O que você tem aí? Me dá tudo que você tem. Vamos meter gaga que a gente vai dar um jeito de entender isso daí. Ia lá e fazia. Então, esse espírito do itiano, e a gente é treinado para isso. Eu não sei como é que está agora, 30 anos depois, mas para mim era comum a aula ser simples e a prova, a série de exercícios, vir cabeluda, né?
a gente brincava, né? Agora para você não faz mais sentido, mas eu tinha uma aula de geometria descritiva que a gente brincava. O professor ensinava você a desenhar um tetraedro. Lindo, maravilhoso, facinho. Aí chegava na prova, ele pedia para você desenhar um icosaedro. Entendeu? Então, esse ambiente que o ITA nos força, isso faz uma diferença brutal na nossa formação. Então, eu espero que o ITA continue judiando de vocês, que o ITA continue fazendo a vida de vocês difícil, mas são essas frustrações, são esses medos, são essas conquistas que vocês vão ter a cada semestre, a cada prova, que vocês vão colher lá na frente, porque isso está forjando a forma de vocês pensarem, a forma de vocês encararem o desconhecido. Isso vai estar no DNA de vocês quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Porque hoje tem muita gente que desiste logo, muita gente que fala, eu não estou sendo feliz aqui, então esse trabalho não me faz feliz. Aí já desiste, é desculpa para desistir. Não, é dura, a vida é dura. Então isso vai testar a resiliência de cada um de vocês. Isso faz uma diferença brutal no mercado. Legal. Eu não sei te dizer se o ITA ainda é da forma que era na sua época, mas com certeza fácil não tá. Então tem essa parte ainda que tá judiando, sim. E agora, dado toda essa trajetória que o senhor colocou aí pra gente e tal, uma pergunta que a gente queria fazer é que se você já realizou a sua conquista financeira e profissional, ou se você ainda almeja algo maior, assim, o que que você tem a falar sobre isso? Leonardo, vamos dizer assim, financeira, vamos lá. Vamos começar pela mais fácil. A profissional, eu acredito que me considero extremamente realizado, né? Hoje eu brinco com o pessoal da fábrica, né? Quando eu vejo a estrutura, uma forward fuselage, onde tem lá o cockpit, onde vai o piloto, eu olho para aquela estrutura e falo assim, putz, hoje eu estou vendo uma estrutura 0 quilômetro, novinha, né? Quando eu comecei minha carreira, só vendo avião de 20, 30 anos de idade, né? Então, lógico que, metaforicamente, é uma evolução muito grande, né? E eu digo para você que me sinto muito realizado de ter, né, de ter caminhado por essa estrada e estar fazendo parte hoje de uma empresa fantástica. A SAB é uma empresa fantástica. O sueco, um parênteses aqui, eu fico impressionado como um país de 10 milhões de pessoas, que é a Suécia, consegue ter tantos produtos em todos os segmentos, cultural, tecnológico, né, tantas marcas fortes, e uma empresa extremamente inovadora como a SAB. Então, fico extremamente feliz. Fico extremamente feliz também olhando passados 30 anos na FAB, de ter devolvido, né, com certeza, que eu devolvi muito mais do que a FAB investiu em mim, né? E você devolvendo para a FAB, você está devolvendo para a sociedade brasileira, né? Então, trabalhei com helicópteros que faziam resgate de pessoas. Então, em catástrofe, estava um helicóptero, estava o helicóptero ali voando, eu tinha alguma contribuição ali. Trabalhei muito com a aviação de caça, que garante a soberania do nosso país, né? E hoje a gente vê guerra, se um país não tem condições de se defender, ele é invadido, né? O mundo é assim, né? Então, ter contribuído para que o nosso país continue com seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados é uma satisfação muito grande. Então, da parte profissional, né, eu digo para você, o ITA me trouxe até aqui. E eu cheguei aqui por causa do ITA, né? Na parte financeira, aí é muito dos valores de cada um, né? Eu nunca dei valor para a parte financeira acima da parte pessoal e profissional. Por isso que a minha escolha para a Força Aérea não existe a Força Aérea não é lugar para você ficar rico, tá? A Força Aérea é para você cumprir uma missão, né? E se você acredita nessa missão, é lugar para você cumprir, né? Então, a minha escolha para a Força Aérea foi, novamente, tão pura quanto romântica, porque era o lugar que eu poderia trabalhar com avião, naquele momento, naquela época. Hoje, talvez, não sei, com tantas possibilidades, é difícil dizer. Mas a minha primeira opção não foi por conta financeira. Senão eu teria ido para banco, senão eu teria ido para plataforma de petróleo, ganhar em dólar. Não foi essa, né? E ao longo da vida, né, eu ainda acho que quando você faz opções por coração, você tem
provavelmente você vai fazer a opção correta, né? E ao longo da minha trajetória eu sempre optei por aquilo que eu quero fazer, não por aquilo que eu quero ter, né? Então, se eu quisesse ter hoje, sei lá, um Porsche e uma Ferrari na garagem, coisa que eu não tenho, né? Eu tenho dois Hondas, né? Eu não teria escolhido esse caminho, tá? Então, a parte financeira para mim, lógico, mas ao mesmo tempo a vida foi boa, que me deu o conforto, né? Não me deu luxo, mas me deu o conforto necessário para educar os meus filhos, né? Ter condições de dar uma boa educação, experiências de viagem, experiências de vida. Então, a partir do momento que a parte financeira não te restringiu, não te limitou a ter tais experiências, aí é uma questão de objetivo. Se você realmente quer ser milionário, quer ter um iate, quer ter um avião, etc., né? Não sei se respondi a sua pergunta, assim, Não, com certeza, respondeu. E assim, última coisinha que a gente gostaria de perguntar, o senhor responder assim, brevemente mesmo, porque tá até acabando aqui o tempo do Google Meet de reunião. Tipo, que recomendação que você poderia dar para nós e outros alunos que estão no fundamental do ITA, né, no FUND, primeiro e segundo ano, que têm interesse em atuar como engenheiros no mercado, inclusive mesmo engenheiros empreendedores? ok. O que eu ia dizer é o seguinte: aproveitem essa escola, né, e tentem sair o melhor engenheiro que vocês puderem ser, né? Hoje eu vejo, eu poderia ter feito melhor. Eu entrei no ITA muito jovem, né? E algumas coisas eu perdia, não tinha real perspectiva. Mas porque eu não tinha tanta informação? Mas vocês têm muita informação disponível. Então, aproveite o máximo dessa escola, o máximo dessa experiência acadêmica e tornem-se o melhor engenheiro possível que vocês puderem ser. Sejam curiosos, sejam determinados, sejam criativos. Nunca, sempre se questionem, para cada problema de série de exercício, se há uma forma diferente de fazer aquele problema, né? E sejam criativos. A gente precisa de inovação. Só que agora está muito disponível a experiência de empreendedorismo, né? Antigamente você tinha um Steve Jobs e um Bill Gates em alguma garagem de algum subúrbio. Hoje, e eles nem estavam conectados. Hoje vocês conseguem ter essa experiência. E a inovação dentro da engenharia, se você está empreendendo ou não, ela vai dar um retorno para a sociedade. E lembre-se, vocês são frutos do investimento público. Existe o governo pagando por onde vocês estão. Então, acho importante vocês devolverem para a sociedade uma inovação que o engenheiro cria. Ele tem a possibilidade de ser um spin-off, de gerar empregos, de gerar renda. Isso é devolução para a sociedade. Eu não sei qual é a conta, se alguém um dia já fez a conta, mas o que a Força Aérea investiu em São José dos Campos, se você comparar com o PIB de todas as indústrias que existem hoje em São José, que não existiam nos anos 50, esse investimento, sei lá, já foi pago 100 vezes, ou mais. Então, mas foi pago porque cada engenheiro que o ITA formou, ele criou, ele trabalhou, ele inovou, ele empreendeu, né? E é isso que eu acho que a gente espera de vocês, a sociedade espera de vocês fazerem isso, né? Porque vocês são diferenciados e quando vocês chegarem no mercado, vocês vão ver a diferença. Eu não digo nem no conteúdo acadêmico. Hoje nós temos grandes escolas disponíveis que dão uma formação acadêmica sólida, mas a experiência que vocês têm de vida, de viver onde vocês vivem, no H8, de serem pressionados. Olha, se você não tirar nota, não é simplesmente você vai ser trancado, você vai ser desligado, você vai sair daí, você vai perder o convívio, você vai perder tudo, né? E esse sentimento força que cada um de vocês achem uma forma de sobreviver e de vencer. Isso não se preocupem que vocês vão precisar desse instinto e desse conhecimento quando entrarem no mercado de trabalho.